Olha, nós vamos conferir os destaques direto de São Paulo com o jornalista Lucas Oliveira Júnior Padula. Eu vou trazer o primeiro assunto, esse caso onde a polícia trabalha com hipótese de execução no caso da morte do dono de um lava-jato em Osasco, isso na Grande São Paulo. José Leandro de Oliveira, 40 anos, foi assassinado com tiros a queima-roupa em novembro desse ano. O que os algozes queriam com a morte do empresário? Por que ele estava marcado para morrer? Essas e outras perguntas a população está se fazendo, a polícia também. Mas a diferença da população para a polícia é que a polícia vai investigar e vai obter essa resposta. Primeiro a polícia, depois a sociedade. Você já tem alguma informação, alguma resposta para essas perguntas, Padulinha? Estou com você mais uma vez ao vivo, direto de São Paulo. Obrigado, Luiz. Novamente uma excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Patrulha. Pois é, reviravolta nesse caso e a polícia inclui na lista uma pessoa que até então, Luiz, não estava envolvida. A ex-mulher desse empresário. E aí, talvez, com essa informação, a polícia possa entender o que de fato aconteceu com esse homem que é dono de um lava-rápido e, como a gente está vendo aí pelas imagens, no dia 24 de novembro, por volta da 1h44 da tarde, ele acabou sendo assassinado no momento em que chegava no lava-rápido. A gente está vendo ali, inclusive, Luiz, na época, até cheguei a comentar esta imagem que o telespectador está assistindo, que são os criminosos saindo debaixo do caminhão. Ou seja, naquela época eu já comentava, olha, os criminosos sabiam o horário que ele iria para aquele local. Tamanha é verdade que eles se esconderam embaixo desse carro. E aí, de acordo com as investigações, a polícia foi montando o quebra-cabeça e principalmente chegando até os envolvidos. Luiz, o caso antigamente era registrado como latrocínio, porque depois que eles atiraram e mataram esse empresário, os criminosos entraram nesse carro de luxo, de 3 letras, que inclusive você tem um carro desse, Luiz, e fugiram do local. E aí a polícia tratou todo o caso como latrocínio. Entretanto, na última terça-feira, a polícia prendeu um motorista de um carro branco que estava na região e que, inclusive, ele seria motorista de aplicativo e teria feito uma corrida para esses criminosos. E a partir dessa prisão, a polícia foi montando o quebra-cabeça. E aí saiu de latrocínio para homicídio. E a mandante seria a ex-mulher desse rapaz. A gente está vendo aí o momento, então, em que José Leandro de Oliveira, de 40 anos, acabou sendo morto a tiros. Vamos entender um pouquinho essa dinâmica? A gente, de acordo com informações da polícia, a mandante, que é a ex-companheira, Andressa da Silva Balbino, teria sido a responsável por recrutar os atiradores. Ela passou a ser procurada pela polícia, assim como Danilo de Souza e Edson Alves. Inclusive, eu mandei a foto dos suspeitos para a produção. Se puder, gente, colocar para a gente, porque a gente faz um trabalho também de identificação desses criminosos, né? Por gentileza. É o seguinte, a polícia procura... Perfeito, obrigado, produção. A gente está vendo ali os dois de cima, né? Os dois que está com camiseta bege e o de verde são a mesma pessoa, no caso, o Edson. Os dois últimos ali, os mais magros, é o Danilo, no caso, e as duas mulheres do meio são a ex-companheira ali do rapaz. O que acontece, Luiz? A polícia, eu vou anotar alguns pontos aqui para a gente entender, a polícia coloca essa mulher na cena do crime por quê? De acordo com informações, ela teria sido a mulher, a responsável, que sabia o horário exato que a vítima chegaria e iria para o lava-rápido, após uma breve parada na casa dela para buscar as imagens, ou melhor, as chaves do local. Os autores do crime ficaram estacionados a 90 metros da casa da Andressa por aproximadamente 35 minutos. Um outro ponto que a polícia disse é que Ivan informou ao Edson que conversava por telefone com uma pessoa da voz feminina. A Andressa, inclusive, foi noiva do Edson e se negou a fornecer dados que pudessem identificar ali até mesmo a vítima, dizendo, inclusive, que não conhecia a vítima. Para esclarecer as dúvidas, a Andressa, inclusive, foi questionada sobre o seu telefone celular e ela disse que esqueceu o telefone num veículo de aplicativo.
Entretanto, a polícia não registrou nenhum boletim de ocorrência, nem mesmo um pedido de recuperação. Uma testemunha, identificada como Leandro Vieira, disse que entre a vítima, José Leandro, e o Edson, que inclusive é o companheiro atual da Andressa, houve uma discussão e que inclusive, de acordo com informações, teve ameaças de morte e que inclusive esse fato teria sido ali de uma certa forma omitido pela Andressa. Agora vamos entender, depois que a gente explica tudo, Luiz, por que ela teria mandado matar o ex-companheiro? De acordo com a polícia, eles teriam tido uma discussão não muito tempo e que ele teria feito uma ameaça ao Edson e que depois disso eles ficaram com medo, de acordo com informações, seria essa a primeira linha de investigação, e teria pedido para mandar matar a vítima, né? No caso José. E aí, Luiz, eles teriam contratado essas pessoas para fingir o latrocínio. Só que a imagem da câmera de segurança que mostra o motorista de aplicativo próximo da casa da Andressa colocou o plano por água abaixo. Agora a polícia procura toda essa turma que está ali no quadro, no mosaico que a nossa equipe fez, porque com a prisão, principalmente da Andressa, a polícia vai descobrir a real motivação. Será que ela queria voltar com ele, Luiz, e ele disse que não queria nada com ela? Ou será que ele tinha algum valor a esconder, uma rixa, o que teria acontecido para que esse homem pudesse ser preso? Esse aí foi um dos presos na terça-feira passada, ele seria o motorista do carro de aplicativo, que inclusive ajudou e deu apoio ao que os atiradores pudessem então ir à casa desse empresário. Mistério no ar, polícia, investigação e nós acompanhando sempre os detalhes. Luiz. Pois é, mais um caso que a polícia vai desvendar a motivação desse crime. Ninguém tem noção do que pode ter acontecido, se suspeita, né? Se tem algumas suspeitas, mas não se tem a certeza ainda. Só que a gente acredita na rapidez e no trabalho bem sério da Polícia Civil, a parte de investigação, a parte de inteligência, para descobrir já o que realmente aconteceu. É muito raro a gente mostrar coisa desse tipo. Infelizmente, o crime de feminicídio, ele está se transformando numa coisa corriqueira e comum que a gente mostra diariamente, mas a mulher, quando não aceita o fim do relacionamento, que é uma das linhas de investigação, a mulher não aceitar o fim do relacionamento, também tentar matar, e isso é mais comum do que se imagina. E o outro caso que a gente vai trazer aqui, Padula, é sobre esse casal de 76